pra ver aqui? Não. Esqueci. E eu tô atualmente no último ano. Sobre a minha trajetória. Como foi pra... Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Cauê, eu tenho 25 anos, estou no 6º ano da Faculdade de Medicina da USP e sou fundador do HackMed. Recentemente nas minhas redes sociais, Instagram, Facebook, bastante gente entrou em contato comigo perguntando como é que eu tinha feito para entrar na melhor universidade de medicina do Brasil, estudar em Harvard e aos 25 anos de idade abrir a minha primeira startup e criar a maior jornada de inovação em saúde do Brasil, o HackMed. Então eu resolvi criar esse canal para compartilhar um pouquinho com vocês as minhas experiências, tanto no Brasil quanto no exterior, para ajudar pessoas que talvez, como eu, tenham bastante interesse em empreender na medicina, mas não sabem muito bem o caminho. E nesse primeiro vídeo eu vou contar como é que eu fiz para ser aprovado em primeiro lugar em um dos vestibulares mais concorridos de medicina do Brasil e passar na universidade que eu sonhava, a USP. Bom, tudo começou no ensino fundamental. Eu estudava num colégio, na verdade antes do ensino fundamental eu estudava num colégio pequeno, no bairro aqui perto da minha casa. E quando eu fui pra 5ª série, minha mãe foi contratada num colégio maior. Como eu ia receber uma bolsa integral por ser filho dela, que era funcionária da escola, eu acabei me mudando pra lá. Uma escola mais forte do que a escola que eu estudava anteriormente. E eu lembro que quando eu entrei, eu sempre fui bastante competitivo, né? E eu lembro que quando eu entrei, era bem complicado pra mim, porque eu estudava bastante e mesmo assim eu nunca conseguia superar as pessoas que estavam em primeiro lugar da turma, né? Uma das pessoas, inclusive a Patrícia, é uma das pessoas que tá comigo hoje no HackMed. E era aquela pessoa que te puxa pra cima, sabe? Porque nem sempre você vai conseguir... Na verdade, na maioria das vezes você não vai ser o melhor naquilo que você tá tentando fazer. Mas é bom que tenham pessoas que te puxem pra cima e te façam crescer, né? Então eu lembro que assim que eu entrei, era aquela pessoa que, cara, sempre tirava uma nota acima da minha. Então eu ia lá e tirava um 9, ela tirava um 9,5. Eu tirava um 9,5, ela tirava 10. Eu tirava 10, ela tirava 10,5. Então eu ficava muito bravo, né? Como assim, cara? Eu nunca vou conseguir superar ela. E isso sempre me motivou a estudar mais, assim. E aí, na 7ª série, acho que foi quando tudo mudou. Foi quando minha mãe foi demitida da escola. Na época eu tinha feito algumas provas de bolsa em outras escolas. Eu gostava muito do Colégio Pentágono por ser um colégio que valorizava outros tipos de conhecimento, não só a parte técnica, teórica voltada para o vestibular. Mas de fato, perder a bolsa de estudos era algo que comprometia com certeza a minha permanência na escola, não tinha condições financeiras de me bancar. E na época a escola começou a oferecer bolsas para os melhores alunos de cada turma. Foi aí que eu conversei com a diretora da escola, falei que talvez eu iria para um colégio onde eu tinha conseguido uma bolsa de 80%, um outro colégio grande também aqui de São Paulo. E ela disse que existia essa oportunidade dos melhores alunos de cada turma conseguirem bolsas. E eu acabei optando por ficar. A partir daquele ano me dediquei ainda mais aos estudos. Acabei conquistando o primeiro lugar da turma todos os outros anos seguintes. Praticamente da 7ª série até o 3º ano do ensino médio eu fui bolsista integral no Colégio Pentágono. Gostava muito da parte de ciências biológicas, tinha muito interesse pela parte de inovação, de descobertas científicas. E o curso de medicina, por ser um curso muito concorrido, mais concorrido do nosso país, isso me animava muito. Como eu disse, eu sempre fui uma pessoa muito competitiva, então o fato de existir uma concorrência muito grande me animava, assim, me deixava com mais vontade ainda de passar em medicina. Na escola, não era tão bitolado assim com a parte de vestibular, praticava bastante esporte, então eu jogava futebol, treinava na escola, a gente tinha bastante jogo de final de semana. Eu sempre estudei para as provas da escola, então ia bem nas matérias, disciplinas, sempre focando o meu aprendizado naquela determinada matéria do ensino fundamental e do ensino médio, não tão focado assim no vestibular. Na minha cabeça, na verdade, fazia muito sentido eu ir pro cursinho depois do 3º ano para me preparar especificamente pro vestibular. Até aquele momento eu achava que a escola ela podia oferecer muito mais do que só um preparo para uma prova para entrar numa universidade. Eu acabei desenvolvendo outros tipos de habilidades, né? Então, trabalhar essa minha parte esportiva, construção de texto, desenvolvimento de monografia, apresentação de
PowerPoints, peças de teatro. E no cursinho foi aquele momento que eu falei, cara, agora eu preciso focar no vestibular, então eu vou abrir mão de um ano da minha vida para passar na universidade que eu sonho. Eu queria estudar na Universidade de São Paulo porque eu sabia que era considerada a melhor universidade do Brasil. No final do terceiro ano eu acabei não passando na USP, mas fui aprovado na Unesp, um dos vestibulares também mais concorridos. Muitos professores vieram falar comigo, né? Cauê, como que você está fazendo isso? Você está abrindo mão de uma das melhores universidades do país e você não sabe se você vai passar. Mas acho que de certa forma quando você tem um sonho e é o seu objetivo de vida, né? Essas coisas acabam perdendo a relevância. Para mim era muito mais do que só estudar medicina. Eu queria estudar na medicina na universidade que eu escolhi, na universidade que era considerada a melhor do nosso país. Então, ao final do terceiro ano, eu acabei abrindo mão da minha vaga na Unesp e fui pro cursinho pré-vestibular Poliedro. No curso, eu acabei conseguindo também uma bolsa integral por conta do meu desempenho acadêmico. Imagina, então, na minha situação, uma pessoa que tinha acabado de se formar no terceiro ano, tinha passado em um vestibular concorrido e tinha desistido da sua vaga. Na minha cabeça, não fazia o menor sentido, depois de um ano, eu não ser aprovado no vestibular. Existe até uma pessoa que depois, mais pra frente, provavelmente vou citar aqui em outros vídeos, me disse uma vez, não existem na vida escolhas certas ou erradas, né? Existem escolhas e o nosso papel dentre essas escolhas é, depois que a gente decidiu fazer isso, fazer daquela escolha a melhor decisão que a gente poderia ter tomado na nossa vida. Então, a partir do momento que eu decidi que eu não ia estudar na Unesp, que eu queria fazer a Universidade de São Paulo, e eu entrei no cursinho para isso, na minha cabeça não existia outra alternativa a não ser passar nesse vestibular. Então, eu me dediquei muito no cursinho, eu acabei abrindo mão de muita coisa. Eu estudava das 6 da manhã às 10 da noite, quase todos os dias. Acabei abrindo mão de festas e feriados para estudar. Não tem muito receita de bolo sobre o que funciona para um, o que funciona para outro, mas uma coisa é certa, você precisa dedicar muito para as coisas darem certo. Um técnico que eu tive na faculdade falava, e sempre dizia que a sua sorte é proporcional ao tanto de esforço que você investe em alguma coisa. Então você é mais sortudo quanto mais esforçado você é. E eu tenho muito essa visão, que realmente nada vem de mão beijada, principalmente num vestibular como esse. É muito difícil ser aprovado sem uma dedicação muito alta. E como não tinha outra opção, no meu ponto de vista, era passar ou passar, eu estudava muito. E no final do ano eu acabei sendo aprovado em praticamente todos os vestibulares de medicina que eu prestei. Fui aprovado em primeiro lugar no vestibular de medicina da Unesp, que eu havia recusado no ano anterior. E passei na universidade da USP, que era o meu sonho, e acabei conquistando essa vaga que era o meu objetivo de vida naquele momento. Eu acho que ninguém se prepara para passar em primeiro lugar. Você se prepara para ser aprovado, mas acho que para passar em primeiro, você tem que estar num dia muito bom, cometer menos erros do que as pessoas que estão competindo com você. Então é claro, não tem como você dizer, cara, você está preparado para passar em primeiro lugar. Está preparado para passar no vestibular. Acho que aconteceu de eu passar no primeiro lugar, assim como eu poderia ter passado em segundo, terceiro. Acho que faz sentido buscar ser o melhor, mas para passar em primeiro lugar realmente acho que tem que acontecer uma série de fatores que colaborem para isso. Felizmente aconteceu no meu caso, lembro até hoje como é que foi quando minha mãe veio me acordar dizendo que eu tinha sido aprovado e a gente viu que eu passei em primeiro lugar. Acabei virando notícia em jornal, eu nunca tinha passado por essa experiência, realmente foi bastante gratificante. Quando eu entrei no cursinho, eu não era nem de longe o melhor aluno do cursinho. Eu lembro que já existiam pessoas que estavam mais tempo que eu lá, que já sabiam muito mais coisa do que eu. O cursinho era dividido em turma 1, 2, 3 e eu fiquei na turma 2, sabe? Então existia um grupo grande de alunos só naquele prédio onde eu ficava, que já ia muito melhor do que eu. E isso nunca foi uma preocupação pra mim, porque eu sabia que, na verdade, isso é uma maratona, né? Não é um tiro de 100 metros. Não adianta nada você começar lá na frente e depois perder o gás, né? E eu nunca fui a pessoa que já começou lá em cima. Eu começava do meio ou um pouco mais embaixo, mas a questão é, conforme as coisas iam evoluindo, eu mantinha uma constante muito boa. No final eu tava lá em cima e acabava atingindo um alto nível. Eu entrei na turma 2, não tava nem entre os primeiros, e ao final do cursinho eu acabei entre os top 10 ali, entre talvez os 10 melhores do cursinho, em alguns dos vestibulares que a gente acabou fazendo ao longo do ano. Em termos de matéria, na verdade eu sempre fui muito, tive notas altas em quase todas as matérias, né? Mas não era o melhor em matérias específicas. Então sempre tinha alguém que era melhor do que eu em física, ou melhor do que eu em biologia, melhor do que eu em química. Mas vestibular é assim, né? Você tem que ser, principalmente medicina,
bom em tudo, né? Não pode ir mal. Apesar de eu não ser o melhor em cada uma das matérias individualmente, na média eu tinha as melhores notas porque eu mantinha uma constante em diversas disciplinas. Eu acho que eu era muito bom em exatas, acima da média, assim, em exatas. Então acho que de certa forma a parte das humanas foi o que acabou ficando um pouco mais difícil para mim no vestibular. Eu também lembro que eu ia muito melhor em dissertativas do que em teste, então sempre foi um grande desafio para mim as primeiras fases. E aí na FUVEST eu acabei tirando 74 na primeira fase. Eu lembro que a nota de corte foi 70, então eu passei com 4 ali, uma margem relativamente boa, mas que também não garantia nada, né? Segunda fase é outra prova, todo mundo começa do zero, porque a diferença é tão pequena que a segunda fase conta muito. E na parte dissertativa eu sempre fui muito bem em redação, em matemática e linguagem, e isso acabou compensando. Nunca fui aquele aluno que tirou as melhores notas em testes, em provas testes, infelizmente. Tinha amigos que tiravam 86, 84, nunca fui desse, sempre tirei 75, 76. Na Unesp eu acabei indo um pouco melhor, né? Tirei 86 no ano que eu passei em primeiro lugar, de 90. Mas eu me considero um aluno muito melhor para provas escritas do que provas teste. Como qualquer prova, né? Você está sujeito a cometer alguns deslizes. E eu acho que o que a gente tem que ter em mente é que dias ruins podem acontecer, mas a gente tem que estar preparado para compensar isso de alguma forma. Tanto que eu lembro que na FUVEST, no segundo dia eu fui muito mal, né? Era o segundo dia que me pegou porque as matérias de exatas dependiam das matérias de humanas. Então eu lembro que para eu acertar a questão de análise combinatória de matemática, eu tinha que saber o nome dos estados e capitais do Brasil e na parte de geografia. Eu acabei tirando uma nota abaixo da média de quem é aprovado. Tirei 65 de 100, né? Eu perdi a esperança quando eu vi que eu tinha tirado essas notas. Mas no fim, realmente a parte de biológicas, químicas e física acabou compensando. Eu tirei quase 95 no terceiro dia. Redação, matemática e línguas, eu também tirei uma nota acima da média, acima de 8. E isso acabou me colocando de novo no jogo. Porque realmente são coisas imprevisíveis. Eu jamais esperaria que eu fosse tirar 60 no segundo dia da FUVEST e passar, né? Mas acontece. Acho que você não pode desistir assim que tem um dia ruim, tem que levantar a cabeça e seguir, porque nunca se sabe como você vai. No terceiro dia eu acabei fazendo 95, que eu também nunca esperava que eu fosse fazer, e acabei passando. E é isso, assim, é assim que acontece. Eu acabei sendo aprovado também em todos os vestibulares de medicina que eu prestei, praticamente menos um. Eu nunca passei na Unicamp, pra ser bem sincero. Era um modelo de prova que realmente não funcionava pra mim. Eu ia muito bem nos testes, mas na parte de redação de carta, eu nunca fui muito bem nisso, assim. Acontece, é normal. Não dá pra você ir bem em todas as provas. Então, eu nunca passei pra segunda fase da Unicamp. E eu não faço ideia como é a segunda fase da Unicamp até hoje. E era uma universidade que com certeza uma das top do Brasil, que eu teria muito orgulho se eu tivesse passado. Pra quem tá aí prestando vestibular e tá com receio de não ter sido aprovado em um ou outro, conheci pessoas que só passaram na USP, conheci pessoas que passaram nas outras e não passaram na USP. E é isso, tem várias faculdades boas de medicina no Brasil, mas se é o seu sonho passar em uma determinada universidade, eu iria dizer pra você que vale a pena você se esforçar para conquistar esse objetivo. Jamais abriria a mão de um sonho por conta da dificuldade e da barreira que tem na nossa frente, sabe? Existem momentos na vida de cada um, mas acho que quando você enxerga que realmente aquilo faz sentido para você, você tem que entender quais são as coisas que você vai ter que abrir mão para atingir o seu objetivo. Para mim era muito claro que no meu ano de cursinho eu ia abrir mão para depois colher os frutos, né? E eu acho que foi isso que eu fiz. Acabei passando na universidade que eu sonhava. Então eu acho que assim, criar essa motivação, né? Essa vontade de conquistar algum objetivo que pra você faz muito sentido e você colocar no papel realmente, cara, vale a pena eu entregar 1 ano, 6 meses, 2 anos da minha vida pra conquistar o que eu sonho? Na minha cabeça fez sentido, para outras pessoas pode não fazer e é normal também. Cada pessoa acho que tem um jeito de enxergar as coisas, não existe uma receita de bolo. Tem que confiar de que é possível e, se for seu sonho, se dedicar para chegar lá, porque não tem muito segredo, assim. Não sou daquelas pessoas que acreditam que existe o dom de você passar. Eu acho que é tudo proporcional ao tanto que você se esforça. A dedicação, ela supera o talento que não se dedica. Se você é uma pessoa que se dedica, que batalha e que realmente tem um objetivo, um foco grande, um objetivo na sua cabeça, se você se entregar 100% naquilo, é muito difícil tirarem de você. Então é isso, pessoal, contei um pouquinho sobre a minha história antes da faculdade. Para quem não sabe, eu sou também fundador do HackMed, uma iniciativa que surgiu a partir da minha experiência internacional em Harvard e no MIT.
em que eu aprendi a metodologia e trouxe para o Brasil como uma forma de acelerar e democratizar o processo de inovação. Para quem quiser saber mais informações e ter mais detalhes, sigam as minhas redes sociais, as redes sociais do HackMed, que vão estar aqui embaixo. E nos próximos vídeos eu vou contar um pouquinho melhor sobre essa história. Então fiquem ligados que vai ter ainda no canal um monte de vídeo interessante sobre os próximos passos de como foi minha trajetória dentro da universidade, nos Estados Unidos e depois quando eu voltei para abrir minha primeira startup e criar o HackMed e organizar o maior evento de inovação em saúde do Brasil. Então fiquem ligados.